Auditório querido, coloque a mão no coração, você que está em casa também. Nesse domingo de carnaval, nós estamos aqui num retiro espiritual, no Louvemos o Senhor, adorando Jesus na Eucaristia, experimentando o amor de Maria, o poder do Divino Espírito Santo, a força da palavra. A palavra de Deus, ela aquece, ela transforma, ela muda o nosso coração. E nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Padre Robson Antônio está chegando para nos trazer a palavra. A Simone e o ministério, a banda irão agora tocar para nós uma canção, para que a gente possa ouvir o Padre Robson Antônio, que chega com os aplausos do auditório para pregar a palavra de Deus. Eis o tempo da conversão. Cantemos. Seja bem-vindo, Padre Robson. Erguer os seus braços e cantar. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai, do Pai. Eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração. Diga para o Senhor, nos braços do com alegria, vem Espírito. Vem Espírito Santo, Espírito de Deus, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder Com teu poder toca meu ser, fluir hoje eu em posso mim. ser um novo homem. Cantemos. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Mais uma vez. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vamos, igreja. Vem. Peça com fé. Espírito. Sobretudo o dom de entendimento com teu poder. Precisamos entender a palavra de Deus, compreendê-la, não só para conhecê-la, mas para vivê-la. Vem sobre todos nós, Espírito Santo. em nossos corações, em nossa mente, com teu poder toca meu ser, flui. Shri Kandari Alamari Alabandari Kandari Alabandari 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 Alamari Alabandari. Vamos orando e pedindo em adoração o Espírito Santo de Deus. Oremos na linguagem própria do Espírito de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender, nos faça compreender a palavra. Shri Kandari Alabari 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 Kandari Alamari. Permita o Espírito Santo agora ser o teu professor, o professor divino, que vai orientar a sua vida, dirigir teus pensamentos. Nós necessitamos, Espírito Santo, da tua presença agora, para que nenhuma palavra, nenhuma vírgula caia fora de nosso coração. Nós precisamos que a tua palavra venha no nosso coração. Você que está em casa, ore também, peça, una-se a nós neste domingo.
Peça o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Espírito Santo. Espírito de Deus, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Peça com fé. Vem. O auxílio divino do céu. Com teu poder, toca meu ser, fluir em. Eu vou ler agora, proclamar para você o Evangelho, que vai nos ajudar a entender. Se você tem sua Bíblia, você pode pegar o Evangelho de São Marcos. Você também que está em casa, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Nós queremos, impulsionados pela presença do Espírito Santo, proclamar esta palavra, para que ela venha em nosso coração encontrando um lugar. E a partir deste lugar que ela vai encontrar no nosso coração, a palavra de Deus vai ser transformada em vida. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Por isso que nós vamos rezar juntos esse tempo de conversão. Quarta-feira começa a quaresma, quarta-feira de cinzas. Todos esses retiros de carnaval, esse nosso domingo do louvemos, nada mais é do que uma grande preparação para a Santa Quaresma. Um tempo onde o Senhor quer falar, Ele fala sempre, mas na quaresma Ele quer falar de maneira muito mais profunda, dentro do meu e do seu coração. Deus quer arrancar tudo aquilo que está nos impedindo de ouvi-lo. Quaresma é o grande tempo da purificação. Diz assim o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 9. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João ouviu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. Ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti eu ponho minha afeição. E logo o Espírito Santo impeliu para o deserto. Aí estava 40 dias, pois foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviram. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Aplauda o mais forte que você puder essa palavra. Eu disse palavra da salvação. Então você aplaude, porque ela é a palavra que vai te salvar. Crer no Evangelho, fazer penitência, converter, mudar de vida, vai nos levar para o céu. Aplauda ainda mais forte. É a palavra que salva, a única palavra que salva é a do Evangelho, nenhuma outra palavra. São propostas bonitas, mas a que nos levará para o céu é a palavra da salvação que está no Evangelho. Aplauda, adorando esta palavra. Podemos nos sentar uns instantes? Então nos foi proposto o tema: eis o tempo de conversão. O núcleo da mensagem de Jesus, quando ele deixa o deserto, após ter sido tentado pelo demônio, é conversão. Eu e você estamos hoje mais uma vez sendo alcançados por esta palavra de mudança de vida. A nossa vida não pode continuar como está. Nós somos muito bem introduzidos na parte da manhã sobre
o discernimento de espíritos, que nada mais é do que a nossa capacidade de em Deus, só em Deus, fora dele, somos incapazes de escolher. Escolher a graça ou o pecado, a morte ou a vida. Por isso que o núcleo da mensagem de Jesus, após ter vencido, combatido contra o demônio no deserto, é justamente o convite para que eu e você mudemos de vida. Sejamos capazes de entender e com radicalidade. Conversão não é um bate-papo, conversão não é uma oração repetida. Conversão é uma mudança de 180 graus na vida. Uma mudança que muitos de nós tem que doer. Se não doer, não é conversão. Tem que nos tirar o sono. Tem que nos colocar em estado de preocupação, senão não é conversão. É algo bonito que eu vivi, algo que tocou o meu coração, eu chorei. Mas a conversão não é fruto de um choro. A conversão não é fruto de uma emoção, de um dia, de 2 dias, de 15 dias, de 30 dias, não. E nós ouvimos hoje que no Evangelho a nossa conversão tem que ser acrescida da fé no Evangelho. Ou seja, se o Evangelho é o retrato da vida de Jesus, eu tenho que crer em Jesus, no senhorio de Jesus. Eu acompanhei as 2 pregações de irmão Roberto e padre Eduardo, e ficou claro para mim isso. Que a minha capacidade, se eu estou em Deus e de escolher as coisas de Deus, só é possível se eu creio num único Senhor. Nós estamos vivendo num mundo, irmão Roberto deixou isso muito claro, no ano 2000, a ofensiva nacional da renovação carismática fez o Brasil inteiro saber que existia uma onda chamada Nova Era. E que não era talvez algo trazido de fora. Mas o pior era os próprios cristãos sacralizando aquilo que não podia ser sacralizado. E aí começou a teologia do tudo bem, tudo pode, não é assim, não precisa ser tão radical. E fomos aceitando tudo e todos e nos perdendo no caminho que nos leva para o céu. Foi bom ouvir isto de manhã, sobre o discernimento. E refrescar a memória, porque ainda hoje, nós estamos talvez com o comportamento da vida como nos disse Jesus. Preocupados com o que comer, com o que beber e com o que vestir. E isto é preocupação de quem é pagão. E nós que comungamos e vamos à igreja e participamos daqui, dali, na paróquia, na comunidade, nos reunimos e fazemos jejum e fazemos oração e vamos quarta-feira receber as cinzas, participamos com o corpo, mas a nossa alma parece estar fora. E aí, participando das coisas sagradas e divinas, mostramos para o mundo que a nossa preocupação é comer, beber e vestir. Isso são coisas dos pagãos. Por isso, crer no senhorio de Jesus é obedecer o que Ele diz. E nós queremos crer, mas não queremos obedecer. Eu creio que aquele homem que desde criança eu aprendi, aquela mulher, eu creio que é o meu pai, que é a minha mãe, me foi ensinado que é o pai e a mãe, mas eu não obedeço, do que vale? Vivo um transtorno dentro de casa. Por isso que muitos de nós vivemos atormentados na sociedade, vivemos atormentados no trabalho, vivemos atormentados até mesmo dentro da igreja. Porque aprendemos a conhecer e a saber quem é Jesus, assim como me ensinaram quem é meu pai e minha mãe. Mas se eu não obedeço, toda vez que eu não obedeci minha mãe, eu apanhei. E foram muitas vezes, porque desobedeci muitas vezes. Menino já viu como é que é. Até o Papa Francisco esses dias contou que uma vez xingou a professora, a mãe foi lá com ele
chamada, falou para ele: peça desculpa à sua professora, dê um beijo na sua professora. E ele depois disse: vocês pensam que acabou? Não, porque quando cheguei em casa, depois de ter pedido desculpas e ter beijado a professora, apanhei bastante da minha mãe. Por isso que muitos de nós estamos ainda apanhando na vida, e apanhando da vida. Pelo simples fato, se é que isso é simples, de conhecermos Jesus, mas não obedecer a sua palavra. Busque primeiro o reino de Deus. Ficar preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber, é coisa de gente pagã, e a vida vai nos bater. É por isso que nós estamos nesse tempo tão bonito da conversão. Quando nós falamos de conversão, nós estamos dizendo que nós fizemos uma opção pelo mal. Se nós estamos pregando a conversão, se o Evangelho fala da conversão, se nós sabemos que temos que converter, é porque no discernimento de espíritos nós escolhemos mal. E escolhemos o mal e acabamos tendo comportamento e atitudes frutos da escolha do mal. Por isso, um mau comportamento. Uma má postura, má palavra, mau pensamento. E esta maldade, disse Jesus, nasce do meu coração. Porque é lá de dentro que vem tudo aquilo que é fruto da desobediência do senhorio de Jesus na nossa vida. E nós cometemos o mal por livre decisão. Desde o início, Deus criou a humanidade, criou todo o planeta Terra que nós conhecemos e nos entregou para que cuidássemos. E assim Ele fez com que existisse uma comunhão entre divina vontade e humana vontade. Mas esta comunhão da humana vontade com a divina vontade não aconteceu, não por causa de Deus, mas como resposta do homem e da mulher, que não quis submeter e unir a sua divina, a sua humana vontade com a divina vontade. Porque se a divina vontade dirigisse a humana vontade, se a divina vontade governasse, orientasse, coordenasse os passos da humana vontade, nós estaríamos vivendo ainda hoje no paraíso. Mas porque nós optamos pelo mal, não conseguimos colocar em comunhão a divina vontade com a nossa humana vontade, temos a experiência por livre decisão da maldade no mundo. Então, se nós abrimos o jornal, abrimos a televisão, ligarmos o computador na internet, sempre o mal, o mal, o mal, o mal, o mal, o mal. Se nós entramos no Facebook, é sempre comentários do mal, do mal. Se lança o mal, se fala do mal, se promove o mal, se alegra com o mal, se agita pelo mal, e alguns ainda pagam para assistir o mal. Pagam para serem educados no mal. Pagam para ser contaminados pelo mal. Por isso que nós, para iniciarmos o tempo de conversão, precisamos discernir bem. Saber escolher. Deuteronômio. Diante de ti coloco a vida e a morte, mas tem que saber escolher. Padre Zezinho pegou esse trechinho do livro do Deuteronômio e fez uma canção. Se escolhes viver, se escolhes matar, também morrerás. Se escolhes viver, também viverás. Então viva e deixe os outros viver. Precisamos discernir, escolher bem, decidir entre o pecado e a graça, e escolher a graça que nos gera como filhos e filhas de Deus, é rejeitar o pecado que gerou e trouxe no mundo a morte. Quem aqui tem medo de morrer, levanta a mão. Seja honesto, seja sincero. Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Seja sincero, seja honesto. Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Olha para quem está do seu lado e diga assim: mesmo com esse medo nós vamos morrer.
Diga para quem está do seu lado: eu vou morrer com todo esse medo de morrer. A gente faz, a cabecinha da gente é como se o medo de morrer fosse me impedir de morrer, eu fosse viver para sempre. Mas não. A morte entra no mundo por escolha do homem e da mulher. A morte entra no mundo como fruto, pagamento do pecado, da má escolha, da escolha pelo mal, do abandono de Deus, do orgulho, de não querer submeter, unir a minha humana vontade na divina vontade, de não me deixar ser dirigido por Deus, animado por Deus, coordenado por Deus. Sou animado por aquele amigo, por aquele conselho mau, por aquela minha amiga que diz vamos lá. Humana vontade com humana vontade. É o evangelho de hoje, 2 cegos vão cair no buraco. Esse é o grande problema nosso. Cegos querendo dirigir a vida dos outros. Queremos ajeitar a vida dos outros. Queremos ser a solução do problema para os outros, quando a gente não consegue nem para os nossos problemas. Se a sua amiga chega para você e fala: eu estou com um caroço aqui, eu estou com um receio, você já fala para ela: que isso, menina, confia em Deus. Você parece que não tem fé. Mas se o médico fala para você: olha, eu acho que você tem um caroço, você sai gritando, desesperado: eu estou com uma sentença de morte. Por que o mesmo conselho que você deu para a amiga não serve para você? Tenha fé, calma. Deus pode agir, Deus pode intervir. Você parece que não tem fé, então você tem que chegar na frente do espelho e falar: meu Deus, eu pareço que não tenho fé. Então, fazer esse processo de conversão é pensar nas coisas mais elementares da nossa vida. Por isso nós queremos falar também da conversão do nosso coração. O coração é a fonte da vida, não é assim que nós acreditamos? Segundo aí os estudos dos biólogos, o primeiro órgão que começa a ter vida no embrião é o coração. E o último órgão que morre quando todos os outros morreram é o coração. É o último que para. Vai parando o rim, parando o fígado, o pulmão, tudo. Ele ainda resiste. E lá no início da vida, quando as células vão sendo multiplicadas, o primeiro órgão que se vê, que se percebe a vida é o miocárdio, o coração. E é o último que morre, é a fonte da vida. Por isso nós queremos falar do coração como lugar de educação para a oração. Porque a conversão é fruto de uma vida de oração. De uma vida que nos faz realmente entrar em sintonia com Deus. A conversão não é simplesmente para eu me colocar numa posição mais bonita e ficar julgando os outros. Olha, sabe aquilo, apontando o dedo. Não. A conversão me leva a nutrir no meu coração, fonte da vida, uma experiência divina com o Senhor. Então a minha oração será sempre este diálogo. A minha vida será sempre uma conversa com o Senhor. E olha, eu posso te dizer que as tuas escolhas serão melhores, que o teu discernimento será mais iluminado, que você vai acertar mais e errar muito menos. Por isso que a conversão tem que acontecer no coração, como fonte de vida. E nós precisamos educar o nosso coração para a oração. Nós estamos educando o nosso coração para a maldade, para a raiva, para a vingança, para a inveja. Quantos pais que os filhos chegam em casa e reclamam de alguma coisa e educam o coração daquele filho dizendo: vai lá e faça pior, bata no seu colega, senão quando você chegar em casa você apanha. E aí nós ficamos lastimosos, ficamos tristes porque temos visto tanta violência, temos visto tanta agressão. Nós temos educado nossas crianças para a vingança, para o mal. E o coração é o lugar de educação para a oração, para a presença de Deus, para uma conversa filial com um pai que existe, que é verdadeiro. Se o nosso coração fosse educado para a oração, menos mágoa nós teríamos no coração, menos rancor. A inveja não teria espaço em nosso coração. A maldade não encontraria lugar. Pois se tem uma coisa que faz o nosso coração ficar vazio, é a falta de oração. E aí tudo entra no coração, tudo cabe. E olha, eu vou te falar uma coisa: tudo que entra no coração sai de lá também.
E aí Jesus vai falar que é de lá que saiu o adultério, os vícios, fornicação, a fofoca, coração vazio, não foi educado para a oração. Os pais, ai padre, pelo amor de Deus, o senhor já vai falar da gente de novo, o que a gente pode fazer? Vocês geraram filhos, Deus confiou em vocês, vocês precisam ser responsáveis com esta missão, sim, vocês pais, precisam acordar, despertar e perceber que precisa fazer o coração do seu filho e da sua filha ser educado para uma conversa amigável com o Senhor. Porque muitas conversas chegarão no coração do seu filho e sua filha quando começar, por exemplo, a ir à escola. Quando chegar o tempo de trabalhar. É por isso que na idade eterna, enquanto você ainda tem nos braços, enquanto você pode alcançá-lo, enquanto você ainda diz, vem cá, senta no colo do papai ou da mamãe, e ele ainda vem e te obedece, você precisa ser esta fonte de educação para a oração. Você precisa fazer o coração do seu filho e da sua filha perceber e acreditar que Deus existe. Porque depois de grandes só vão fazer com que eles acreditem que Deus não existe. E que porque Deus não existe, que Deus é uma invenção, tudo pode, que tem que aproveitar a vida. Por isso, pai, mãe, educadores, nós, catequistas, plantemos no coração das nossas crianças a capacidade de oração. Porque amanhã depois, quando a vida for dura com eles, ou o demônio os conduzir à tentação, aquela semente plantada terá grande possibilidade de dar frutos. Mas num coração onde não foi plantada a esperança da educação para a oração, e descobrir que o coração é lugar também, sobretudo, da morada de Deus, e que aquilo que Deus fala no meu coração, eu sou capaz de escutar no meu pensamento e discernir bem, se não foi colocado isso no coração, quando as outras coisas do demônio entrarem, gerarão vida má, gerarão morte, e arrastarão para o pecado. E a nós pais e mães, o que nos restará? O choro, o desespero e a lágrima, e o tormento, pela vida dos nossos filhos. Por isso é muito importante, meu irmão e minha irmã, ir ao templo, educar o coração para a oração. A conversão não vai acontecer só indo ao templo, mas o fato é que ir ao templo, participar na sua paróquia, na sua igreja, nesta unidade de pai e mãe que é capaz de ir com os filhos. Nós vemos na Bíblia, desde o Antigo Testamento, peregrinações, festas religiosas, sacrifício. Eles iam no templo, levavam oferenda, ofereciam incenso. O que tudo isso, desde o Antigo Testamento, apela para nós? Que isso era um caminho de oração. Ir ao templo era o lugar da oração. Era o lugar onde os olhos dos mais velhos aos mais novos, ou como dizia minha avó, de mamando a caducando, de criança até o velho, era o lugar de ver pessoas rezando, era o lugar de ver as pessoas entrando em sintonia com o divino. Por isso que a nossa conversão precisa começar no nosso coração, e do nosso coração nos colocar de novo num caminho de oração. Diga quem está do seu lado, assim como a água, o arroz e o feijão me sustenta, diga, assim como a água, o arroz e o feijão me sustenta, é a oração para a conversão. Sem oração, sua alma morre de sede. Sem a oração, a sua alma morre de fome. Então nós precisamos voltar o nosso coração. No Sermão da Montanha, Jesus vai insistindo muito no coração, muito. Ele propõe que o coração é a fonte da reconciliação com o irmão, com a irmã.
É verdade. Veja os nossos corações hoje, o quanto rancores, quanta mágoa. Jesus insiste tanto na conversão do coração, que ele lança um baita desafio para nós, que nós temos que amar os inimigos. Meu Deus do céu. Parece que Jesus pediu tanto. É bastante, porque o nosso coração não está nesse processo de conversão. O nosso coração não está na dinâmica da oração. Por isso parece ser tão difícil e tão pesado. Mas nós precisamos mudar. Jesus pediu que nós rezássemos por aquele que nos persegue. Amar o inimigo, rezar por quem está lá no seu serviço. Sabe aquela pessoa que está louca para que você seja mandado embora para pegar o seu lugar? Você tem que rezar por ela. Aquela pessoa que não sabe, não vê a hora de chegar lá e falar assim, fulano de tal foi dispensado. Jesus disse que você tem que rezar por ela. E isto é um processo, isto é uma dinâmica que acontece dentro do coração, porque na cabeça a sua vontade é de chegar direto no seu setor, pegar as duas mãos, juntar no pescoço daquela pessoa e falar, me deixa em paz, me esquece, senão eu te estrangulo. Mas Jesus disse que nós temos que rezar por elas, que nós temos que pedir a Deus abençoar essas pessoas. Então percebam quanto nós temos para nos converter. A conversão vai nos orientando para sermos filhos de um único Pai que é Deus. Nós sabemos hoje que a convivência humana está muito longe dessa dinâmica de que nós somos irmãos e irmãs, de que nós somos filhos de um único Deus. Percebamos a separação do mundo, separação das pessoas, uma divisão tremenda, um egoísmo tamanho, onde o que vale é o lucro, a vida dos outros não tem valor, não tem importância. Aqueles que têm muito querem ainda mais, ainda que seja pelo sacrifício daqueles que têm menos e que vão ter menos ainda. Como dizer desta relação do pai com os filhos? Como é possível dizer que como é possível nós rezarmos Pai Nosso? Com toda essa divisão, com toda essa segregação, com toda esta separação, com toda esta desunião, precisamos converter o nosso coração para encontrarmos um caminho onde somos filhos de um único Pai, e nos respeitarmos e nos tratarmos, e as nossas relações humanas serem sempre a partir de que Deus é o Pai. Mas a conversão é um dom do Espírito Santo. Diga isto a quem está do seu lado. A conversão é um dom do Espírito Santo. Eu sei que tem gente que não gosta quando a gente fala assim, fala com o irmão do lado. Esses dias tinha até uma brincadeirinha na internet, né? Ainda bem que não falava o padre, falava o pastor. Pastor, a gente não gosta que manda falar com o irmão do lado. Mas é que esta hora, se você não falar, esse coitado vai dormir do seu lado e vai perder a palavra de Deus. Pega no braço dela, dá uma balançada e fala, a conversão é dom do Espírito Santo. Fala, eu estou agora usando da caridade para você não dormir. Porque se você dormir, Jesus voltar, entra, fecha a porta, você vai ficar para fora. Gente, a conversão é dom do Espírito Santo, como algo, olha, isso é muito bonito. A conversão, dom do Espírito Santo, que nos leva a preparar com o encontro com o Senhor. O Espírito Santo me doa a capacidade de me converter, porque Ele sabe que eu me encontrarei com Jesus. E o Espírito Santo quer que este dia seja um dia de feliz realização. O Espírito Santo não deseja e não quer que seja um dia de terror, um dia de tormento. O Espírito Santo me prepara e me coloca bem disposto. Agora, essa disposição que o Espírito Santo te pede, depende de você. Você pode muito bem ser uma pessoa que não é disposta à ação do Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa já velha, porém mimada, birrenta,
cruza o bracinho e fala: comigo não, Espírito Santo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se você não estiver bem disposta, eu tenho que te dizer, a conversão que o Espírito Santo está te doando, não aceita por você, vai fazer com que o dia em que se encontrar com o Senhor, aquele dia se torne um dia terrível, de tormento, um dia de juízo final, um dia de condenação eterna. Mateus 25, vai lá e olha. Mas nós, diante do Espírito Santo, somos birrentos, mimados e rejeitamos. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mentira, quando eu morri eu não falava. Se a mãe não pegasse a cabeça e levasse no peito, eu morria de fome. Só sabia chorar. Não falava as besteiras que fala hoje. Não ia nos lugares feios que vai hoje, escondido. Como é que fala que nasceu assim? Nasceu nada, você se fez assim. Por isso precisa de conversão. Você escolheu isso que você é hoje. Por isso que é possível a mudança pela conversão. Diga quem está do seu lado. Você está assim? Porque você escolheu assim. São nossas escolhas. É a nossa incapacidade de discernir, porque longe de Deus. O Senhor, por meio do seu Espírito, quer preparar os nossos corações para uma obra comum. É uma obra comum entre o Espírito e nós. Não pode ser uma obra só do Espírito de Deus. Eu preciso estar disposto, bem disposto, aberto, disponível. É uma obra em comum do Espírito comigo, do Espírito com a humanidade. Se nós nos fechamos, esta obra comum não realiza-se só por um lado. É por isso que a grande graça do Espírito Santo é nos despertar para a fé. E despertados para a fé, entrarmos num caminho de conversão do nosso coração. E uma vez o nosso coração convertido, eu serei capaz de aderir, de grudar. Fita adesiva, se você colocar alguma coisa, gruda, não gruda? Aderir, fita adesiva, material aderente, ele gruda. Tem aquelas colas cinza que é aderente, se você passa entre duas coisas e colar, nunca mais desgruda. Adesivo, aderente. Despertado pela fé, com o coração convertido, eu posso aderir, grudar para sempre na vontade divina e ficar grudado na vontade do Pai. Então o meu pensar, o meu olhar, o meu escutar, o meu falar, o meu agir, o meu sentar, o meu levantar, o meu dormir e o meu despertar será fruto da vontade do Pai e não da minha vontade, que fez eu chegar aonde eu cheguei. Convite à conversão. Precisamos de um ato de fé. E o ato de fé é humano. O ato de fé é humano. Você não vai dizer para quem está do seu lado. Você vai bater no peito e dizer para você: o ato de fé depende de mim. O ato de fé é humano. Agora olhe um pouquinho na mão. Você é um bicho ou é humano? Você é ser humano? Então depende de você. O ato de fé não depende de Deus. O ato de fé é uma adesão que eu me lanço. E a conversão só é possível por um ato de fé. Por isso que para quem não tem fé, não existe a conversão. Para quem não tem fé, não tem sentido o discurso da conversão. Isso aqui é lavagem cerebral, isso aqui é manipulação para quem não tem fé. Mas para quem tem fé, isso aqui é o reencontro com o Senhor. Tenha eu quantos anos eu tiver, seja eu já velho ou moço, seja eu idoso ou jovem, criança, eu necessito de me encontrar com o meu Deus que é Pai. Porque como rebelde, mimado,
cheguei aonde cheguei. Colho hoje os frutos das minhas escolhas más. Colho hoje os frutos do meu pecado. O homem tem que responder, é um ato humano. E crendo na vontade divina, será que nós nos damos conta que não temos conseguido unir a humana vontade com a divina vontade? O mundo vive hoje esse grande tormento, esse terror que nós assistimos dia após dia, esse desajuste, toda tentativa de ajuste cai por terra, fale. Porque toda tentativa de ajuste não está unida à divina vontade, mas é fruto da humana vontade. Então se começa com grandes e boas intenções, mas de repente a gente olha para um lado, olha para o outro e diz, meu Deus, é a mesma história se repetindo, é a mesma coisa. Será que não é assim também na nossa vida? Não só no campo político, não só no campo religioso, mas também no campo social. Vou repetindo, anos após anos, semana após semanas, a minha humana vontade, o meu pecado. É por isso que nós queremos entender a conversão como um convite. Feche os seus olhos. A conversão é um convite, eis o tempo da conversão. Deus convida e eu respondo. É uma obra em comum entre o Espírito de Deus e eu. A conversão significa a mudança radical da vida, um giro de 180 graus, onde eu deixo de adorar os ídolos, onde eu deixo de adorar a minha vontade e passo a adorar a vontade de Deus. Irmão Roberto de manhã dizia que se a gente adorar 30 minutos e depois for se perguntar se aquilo que eu ia fazer, talvez eu não faça. Ele deu um exemplo de algo, mas tem tantas outras coisas. Talvez quando eu estou com sede de vingança e quero ir falar mal daquela pessoa para muita gente, se eu adorasse Jesus, eu não livraria uma palavra mal daquela pessoa. Talvez você, casal, que esteja querendo se separar, se tivesse condições de adorar Jesus 15 minutos, pode ser que quando eu saísse dali, ao invés da separação, aconteceria a reconciliação. Pode ser, meu jovem, que você que está perturbado, ansioso, na fissura da droga, se fosse capaz de ficar diante de Jesus 30 minutos, a certeza no seu coração seria: eu não vou usar a droga. A conversão é um convite que nos chama a deixar de adorar os ídolos para adorar a Deus. Do governo do ego, eu deixo o governo dos meus impulsos, dos meus instintos. E eu respondo ao convite da conversão, onde o governo da minha vida passa a ser o de Deus. O convite de Deus está nos despertando espiritualmente deste sono espiritual. Foi falado de manhã do torpor. Não estou falando daquela cochilada depois do almoço, ouvindo o Padre Robson, que é a coisa mais natural e comum, é sinal que você está vivo e comeu bem. Do torpor espiritual, deste sono, que você levanta e dorme, trabalha e volta para casa e nada tem sentido. Sai, vai na igreja, volta para casa, não tem sentido. Se reúne com os amigos, sai, não tem sentido. Você ganha até bem financeiramente, muito bem, mas nada tem sentido. Este sono. O Senhor está nos despertando porque espiritualmente estamos como mortos. Ele quer nos capacitar a se arrepender, a ter fé no senhorio de Jesus. Eis o tempo da conversão. Eis o tempo de assumirmos Jesus como Senhor. Quando Jesus chama, a mudança é radical. Quando Jesus chama, significa que nós temos que tomar a nossa cruz para iniciar o caminho de conversão. Quando Jesus chama, nós precisamos nos arrepender e é necessário que Deus nos dê uma nova vida, um novo coração.
Conversão não é um evento pontual que acontece num dia determinado. Não é uma jornada sem destino. Conversão não é algo opcional. Não é uma conversa. Não é uma oração repetida. Conversão é a disposição que você encontra no coração para aquele que nunca teve lugar, Deus comece a ter lugar no seu coração. Fique de pé e vamos pedir essa graça ao Espírito Santo, desta conversão que precisa começar no nosso coração, de estarmos bem dispostos, predispostos, em boa disposição. Levante os seus 2 braços bem altos em direção ao céu. E você pode ir clamando esta graça, olhando a sua vida, vai pedindo a Deus essa graça. Olha o coração. Coração e vida é a mesma coisa. O coração é a fonte da vida. Porque é de lá que saem as coisas más, o adultério, a fofoca, os vícios, a maledicência. Essas coisas são frutos do rancor, das mágoas que estão alimentando o nosso coração. E nosso coração tão cheio não tem dado espaço para Deus. Vamos pedir essa graça ao Espírito Santo de Deus, porque se nós nos dispormos, se nós nos despertarmos, a parte dele ele faz muito bem. Mas a grande dificuldade está no nosso fechamento, em não nos abrirmos, para que Deus possa realizar em nós aquilo que ele já começou, e que só não terminou, porque eu e você ainda não abrimos o coração. O processo da santificação de Deus já começou. A purificação dos nossos pecados já começou. As nossas orações estão para ser atendidas. O que precisa? A conversão do coração. Por isso vamos pedir ao Espírito Santo, professor divino, poder do alto. Sem ele nada é possível. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim. Isso, no seu coração. Vamos cantar isso mais uma vez, mas com fé. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em Coração, mim. lugar da educação para a oração. Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Solte sua voz. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu. Fogo do céu. Neste lugar, este lugar é o seu coração. Peça isso com fé. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Sim, Jesus. Incendeia minha alma, Senhor. Peça com fé. Incendeia minha alma. Nossos corações. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. E agora, levante a mão direita para o céu. Unidos ao Senhor, o nosso Pai que nos faz filhos dele.
A nossa mão em direção ao céu é a nossa súplica, é o nosso grito de socorro, é a nossa boa disposição, para que o Espírito Santo venha e realize a obra que Ele já começou, porque eu estou agora dando a abertura. Mas nós somos filhos. Se somos filhos, somos irmãos. Com a mão direita levantada, à esquerda você alcança quem está do seu lado. Uma mão para o céu e a outra no irmão. Reze por essa pessoa, reze pela conversão dela. Coloque a mão de quem está na frente, não tem problema. Reze por ela, para que o Senhor alcance o coração dela, que o coração dela seja hoje educado para a oração, que nós possamos nos despertar e nos tornarmos esses filhos e filhas de Deus, amados. O maior desejo de Deus é de nos amar. Uma mão para o céu e a outra no irmão. Esse é o processo da conversão. Eis o tempo de voltarmos para o Senhor, de pedirmos para Deus e sermos capazes de nos preocuparmos e cuidarmos de quem está do nosso lado. Todo jejum, toda oração, toda via sacra, toda abstinência de carne, do que for, de refrigerante, de doce, que vai iniciar na quaresma, quarta-feira, só terá sentido se uma mão está para o céu e a outra está tocando o irmão que precisa de mim, que conta com a minha oração. Senão, do que vale o meu jejum? Do que vale a minha oração? Do que vale a minha abstinência da carne? Se eu não sou capaz de tocar a carne do meu irmão que está sofrendo e que precisa da minha oração, ou ainda mais, que precisa do meu cuidado. Talvez eu tenha que dar banho, talvez eu tenha que carregar, talvez eu tenha que ajudar. Do que vai valer todas essas práticas se o mundo não ver? O mundo será convertido pela nossa prática cristã. O mundo será convertido quando perceber que nós somos amados por Deus. Uma vez Santa Teresa de Calcutá diz que, cuidando de um homem, cheirava mal. Um outro homem chegou e falou: Deus me livre, eu não faço isso por dinheiro nenhum. Ela falou: eu também não, eu faço por amor. Por dinheiro nenhum do mundo eu faria. Reze agora pelo amor de Deus que está em você, na vida desta pessoa. Vamos nos unir em oração. Que a nossa oração alcance os que estão em casa. Que a nossa oração alcance os que estão sofrendo, os que estão em dúvida, descrente, que despertem para a fé. É uma resposta humana. Eu preciso responder a Deus, senão não acontece a conversão. Incendeia, Senhor, incendeia minha alma. Vocês, bem bonito. Incendeia minha alma, Senhor, Senhor. Inflama minha alma, inflama minha alma, inflama minha alma. E se você acredita, aplauda e grita ao Senhor, faça festa para o Senhor. Viva Jesus! Viva! Viva o Espírito Santo! Viva Deus que é nosso Pai! Aplauda bem forte! Obrigado, Padre Robson Antônio, pregando a palavra de Deus nesta tarde.